Um dos piores sentimentos do ponto de vista negativo que alguém pode ter em relação a você é a inveja. Ela, ao contrário de tantos outros efeitos negativos que os sentimentos causam, são capazes de fazer com que a pessoa mova mundos e fundos para tentar te prejudicar a qualquer custo. E aquele que almeja o poder, ou então que almeja a manutenção dele, precisa ter muita atenção em relação àquelas pessoas que têm inveja em relação a você. E é exatamente isso que o autor Robert Greene, do livro As 48 Leis do Poder, quer dizer com a 46ª lei, que é: não pareça perfeito demais. Quando você aparenta uma determinada perfeição, isso por vezes acaba chamando a atenção das pessoas, não no sentido de admiração, mas sim em te observar como uma pessoa que está fora da caixa, fora da curva, e que, consequentemente, tem aquilo que ela, muitas das vezes, gostaria de ter, mas não conseguiu. E pelo fato de você ter alcançado isso e ter uma áurea de uma pessoa supostamente perfeita, isso faz com que aquela pessoa que quer chegar onde você chegou fique extremamente irritada, sinta o seu ego destruído em relação a essa situação. Então, o poderoso ele tem que ter muita cautela em relação a esse sentimento de inveja que, eventualmente, ele pode vir a despertar nas outras pessoas. Por isso que o autor diz nessa regra que é muito importante que o poderoso ele coloque propositalmente uma áurea de imperfeição, ou seja, ele demonstre alguns defeitos inofensivos que às vezes ele nem tenha, mas para que isso fique evidente, como se fosse uma espécie de ferramenta de marketing, justamente para que a inveja ela possa ser um sentimento que essas pessoas não venham a ter. E uma pessoa perfeita demais, ela também causa suspeitas. Se você é um poderoso e precisa que pessoas executem tarefas para você, você tendo essa áurea de perfeição, elas verão você não como um ser humano, mas sim como alguém que talvez esteja escondendo alguma coisa. E por mais que assim você esteja, sempre é importante que esse tipo de informação não vaze. E convenhamos, tudo aquilo que é perfeito esconde imperfeições, e muitas das vezes imperfeições até obscuras. E o poderoso ele tem que ter uma atenção em relação a isso, porque se tem uma coisa que ele não quer que seja descoberta, são as suas imperfeições mais pesadas, digamos assim. Então, ele precisa mostrar outras imperfeições que não colocarão em xeque a sua personalidade, a sua índole e o seu caráter. E é interessante também você notar a esse respeito que algumas pessoas que demonstram uma certa humanidade no sentido de serem imperfeitas, mas nos bastidores estão ali trabalhando arduamente. Essa pessoa conhece muito bem essa lei do poder e com certeza também pode estar usando-a contra você. Então, ter um alerta, um entendimento de que essa lei funciona muito bem na prática é o primeiro passo, tanto para você conquistar e manter o poder, como também para descobrir pessoas que possam querer te passar para trás em relação a essa regra. E por isso ela demonstra isso com muita evidência. Ter uma sensibilidade a ponto de descobrir essas nuances é extremamente fundamental. E para fechar aqui com chave de ouro essa lei, aqui vão as 3 frases principais que melhor resumem o que o autor quer dizer nesta lei. Aqui vai a primeira. Parecer melhor do que os outros é sempre perigoso, mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. A inveja cria inimigos silenciosos. Frase número 2. Cuidado com alguns disfarces da inveja. O elogio exagerado é quase sempre um sinal certo de que a pessoa que está elogiando inveja você. Ela está te preparando para uma queda. Frase número 3. É provável que aqueles que o criticam demais ou que o caluniam em público também tenham inveja de você. Reconheça o comportamento dessas pessoas como inveja disfarçada e fique longe da armadilha das ofensas mútuas ou das críticas levadas a sério. Vingue-se ignorando a sua presença mesquinha. E aí, me diz o que você achou em relação a essa lei, deixa aqui na seção dos comentários e nos vemos amanhã para a 47ª Lei do Poder. Até!